A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Rosana Ferreira. Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a nossa saudação, é a graça e a paz do Senhor. Antigamente nós desejaríamos para você, Deus abençoe, que tudo te vá bem, que Deus faça o melhor na sua vida, né? Se Deus quiser, você estará bem. Mas nós aprendemos à luz da graça de Deus que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, que o Senhor já nos outorgou tudo aquilo que nós precisamos, é só pedirmos em oração. E o apóstolo Paulo nos ensina a dizer graça e paz, porque a graça imerecida do Senhor Jesus Cristo, esse favor que nos dá e nos capacita a viver, e a paz de Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Então, para você, graça e paz. Como está você? Como vai você? Hoje eu quero conversar sobre um assunto que está em voga no mundo inteiro, que é sobre saúde. Saúde física e saúde emocional. Muitas das vezes, nós nos apegamos às questões estéticas e hoje, né, o mundo secular, todo mundo quer ser ou magro, magérrimo, né, esquálido, como as moças, os manequins, as modelos da passarela, ou querem ser saradões ou saradonas, né, todo mundo musculoso, tudo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre pessoas como nós, pessoas que têm uma vida, pessoas que têm uma família, pessoas que têm um trabalho e pessoas que precisam de ter saúde, ter corpos e mentes saudáveis para poderem viver e desfrutar uma vida mais feliz. Isso passa por N fatores. Quais fatores? Vamos começar então. Vamos começar. Nós que somos evangélicos, né? Esse é um programa cristão evangélico. Eu quero agradecer a Deus pela sua audiência. Obrigada. Eu tenho recebido inúmeros e-mails e SMS falando da nossa programação, que estamos aqui nas emissoras todos os dias para levar para você o melhor que nós temos, que é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, falando de saúde, você vai dar alguma dica, Bispa Rosana, para nós sermos magros? Você vai dar alguma dica para a gente? Eu não vou lhe dar dicas, eu vou lhe dar soluções de vida. Ser uma pessoa saudável é uma escolha. Sério, Bispa? Sim, mas eu já estou doente. Mas você pode reverter processos de doença na sua vida através de algumas atitudes que você tem que tomar? Pode e vai fazê-lo. Como é que é isso? Como acontece isso, né? Como é que a gente consegue ter uma saúde boa? Vamos começar lendo a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 3. E a partir daí eu vou conversar com você sobre tudo, sobre o que comemos, sobre o que ouvimos, sobre o que nos adoece. Vamos lá, pegue a sua Bíblia, Provérbios, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-os na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento, olha, na tua consciência, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas.
Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Versículo 8 diz e resume tudo aquilo que vamos falar hoje. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aqui em cima, no versículo 2, a palavra do Senhor deixa claro que, porque se nós guardarmos a palavra dele, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Pulamos para o 8, onde diz, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Então, nesta hora, eu quero falar com você sobre saúde. Eu sou uma profissional de saúde, fiz a minha graduação em fisioterapia, minha pós-graduação em fisioterapia neurológica, e eu amo falar sobre saúde, porque se eu não tenho saúde, eu não tenho nada. Talvez você esteja me ouvindo num leito agora de hospital, talvez você esteja acamado e esteja dizendo a verdade isto que a Bispa Rosana está falando. Esta semana eu vi uma matéria de uma jovem que hoje tem 16 anos e que tem 2 corações. Ela nasceu com um problema congênito, um problema muito sério no coração, e o coração dela estava indo à falência, né? Numa insuficiência cardíaca muito severa, e colocaram um doador, obviamente, colocaram outro coração e, milagrosamente, o coração que já estava sem função voltou a funcionar. Foi uma matéria muito emocionante, você pode procurar aqui no Rio de Janeiro, foi, não sei em que cidade exatamente, mas o que me deixou assim muito perplexa foi uma jovem de 16 anos dizendo assim, eu não conseguia sequer pentear os cabelos. Até tomar um banho para mim era difícil, porque eu ficava muito cansada. Ela não possuía, né, um coração capaz de bombear sangue para o seu corpo. E me pus a pensar, ela nasceu com este defeito e graças a Deus pela medicina que nós temos, a cada dia é visto que o Senhor, nós cremos que Ele é o médico dos médicos e Ele tem dado aos nossos médicos humanos uma capacidade fabulosa em todas as áreas. E eu me pus a pensar, meu Deus, quantas pessoas têm saúde e sequer dão valor à saúde que têm. Quantas pessoas têm o privilégio de andar, de ouvir, de falar, de se alimentar e sequer dão valor a isto. Você sabe o que é uma jovem de 16 anos dizer que não podia pentear os cabelos? E o sonho dela qual era? Né? Que já está em reabilitação, com os profissionais, né? Multidisciplinar, né? Multiprofissionais. O sonho desta jovem era poder jogar tênis. E na matéria, né, fechava com esta jovem jogando tênis, com a terapeuta em observação e os cardiologistas, os cirurgiões que trataram dela. Neste caso, ela nasceu assim. E quantas são as pessoas? Quantas são as pessoas que estão dinamitando os seus corações, por exemplo, com o tabaco? Que são fumantes crônicos, já são doentes pulmonares, obstrutivos crônicos, a DPOC já tomou, não conseguem sequer respirar. Quantas pessoas têm esteatose, o seu fígado está cheio de gordura? Quantas pessoas já estão diabéticas e nem sabem? Quantos estão com os seus rins falhando e também não sabem? Quantos já desenvolveram câncer de próstata? Na mama, no útero? Nossa, Bispa, você está falando sobre umas coisas que estão me fazendo pensar, porque isso não tem idade. Se eu tivesse começado falando que eu ouvi um programa, né, onde uma pessoa já na terceira idade ou na quarta idade tem uma insuficiência cardíaca,
talvez você dissesse, mas isso é normal, a pessoa já viveu bastante. Mas eu comecei o programa falando de uma jovem que sempre viveu com este problema e teve que se adaptar a isto. Eu quero que você nesse momento pense um pouco o que você tem feito. Porque o versículo 8 de Provérbios diz que você foque na sua Bíblia, foque na palavra. Olha o ensinamento que Deus fala, que Deus dá para cada um de nós. O versículo 8 diz, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Se você guardar a palavra de Deus, se você viver as diretrizes de Deus, se você for uma pessoa obediente, você vai ter saúde. Benefícios para o teu corpo e saúde para os teus ossos. Sabe? Você sabe o que é isto? Você poder andar, você poder usufruir da vida, você poder fazer projetos e esses projetos acontecerem adequadamente. Você sabe que isso é muito importante e talvez você esteja jogando fora a sua saúde. Sabe quando você joga fora a sua saúde? Quando você come demasiadamente. A Bíblia diz que há o pecado da glutonaria, porque existem pessoas que são mesmo, glutonas. Elas comem. A Bíblia diz, olha, pega e põe uma faca no teu pescoço. Como quem diz, corta isso, senão a sua saúde, infelizmente, há uma pesquisa que hoje 60% da população brasileira está com sobrepeso. Está acima do peso. Por que isso? Ah, bispa, porque eu não tenho outra coisa que me dê prazer a não ser comer. Opa! Nós sabemos que cozinhar é um ato de amor, expressar, mas para que você tenha saúde física e até nos seus ossos, para que você não viva sobrecarregado no seu corpo, você tem que ter moderação. Você precisa se alimentar, todos nós temos que nos alimentar, obviamente, desculpa. Mas quanto lixo as pessoas estão colocando para dentro dos seus corpos? O excesso de açúcar. Quantos diabéticos? Por ano, no Brasil, nós temos 120 mil casos de pessoas amputadas por causa do diabetes. Aquela pessoa que come, não para de comer, e não me satisfaço com uma fatia de torta, eu preciso comer a torta inteira. Eu não me satisfaço com um prato de massa, eu tenho que comer 1, 2, 3 vezes. Eu não me satisfaço em comer uma fruta. Fruta? Que é isso? Olha, uma vez eu fiquei muito impressionada, eu dei uma fruta para uma banana para uma criança de 3 anos de idade. Entreguei esta fruta para esta criança. E ela olhou para a fruta, para a banana, e começou a comer a banana com casca. E eu disse, não, tem que tirar a casca. Uma criança de 3 anos não sabia o que era, como se comia uma banana. O que estava comendo? O que está comendo esta criança? Nada contra as coisas que cada um tem a sua alimentação. Mas eu estou falando para você que é uma pessoa inteligente. Porque a Bíblia diz que nós somos inteligentes. Eu acredito. Eu recebo essa inteligência. A Bíblia nos faz inteligentes. Deus quer que nós sejamos saudáveis. Se você tem uma ingesta exagerada de toxinas, você vai intoxicar. Haja vista que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Existe um Espírito que habita na nossa casa, no nosso corpo. Imagina se todos os dias você jogar um pouco de lixo dentro da tua casa, onde você está agora, no teu trabalho. Joga um pouquinho de lixo hoje, joga um pouquinho de lixo amanhã. Daqui a pouco, como é que está isso? É o samba do crioulo doido, né? Tá? Não dá para andar, não dá para... Não dá. As artérias de muitas pessoas, não dá.
Aí vem o sedentarismo, né? Como eu iniciei o programa falando, eu não estou aqui fazendo apologia à magreza, nem estou fazendo apologia ao culto do corpo, não. Eu estou aqui enquanto profissional de saúde que sou, dizendo a você que você precisa olhar para a sua saúde. Não só a sua saúde física, mas a sua saúde mental. Porque muitos não têm doenças físicas. Fazem os seus exames de sangue, está tudo, o perfil está todo maravilhoso, está tudo normal, mas estão doentes, estão com uma depressão profunda, estão com síndrome de pânico, têm transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Estão doentes da alma. Por que essa doença? Pelo acúmulo de lixo. Quantas informações são guardadas na mente que deveriam ser jogadas fora? Quantas coisas as pessoas têm absorvido quando não é para absorver? Você tem que fazer um filtro. Quem faz esse filtro? Guarda, não é isso que a palavra do Senhor falou? Provérbios 3, depois você leia todo o capítulo. Provérbios 3, o que a palavra do Senhor diz? Guarda, ata essa palavra dentro do teu coração. Ata, guarda, segura firme. Então, um exemplo de lixo, né, que adoece a mente, rancor, ódio, lascívia, medo, inveja, isso tudo adoece a mente. Falta de perdão, isso tudo adoece a mente. O Senhor quer que nós sejamos mente sã e corpo são, né? Penso, logo existo. Se uma pessoa que só pensa coisas más, que está intoxicada, que só tem coisas negativas na sua mente, o corpo vai estar doente também. Vai estar impossibilitado, vai estar com medo de enfrentar a vida. Pare um pouco para pensar. Pare um pouco para pensar. E nós temos visto, embora não seja o Ministério da Saúde que esteja fazendo isso, que deveria ser, mas nós temos visto muitas propagandas aqui no Rio de Janeiro, muitos os canais veiculados de opção por coisas mais saudáveis na vida. A moderação. Eu conversava com uma irmã, e eu já falei isso aqui anteriormente, né, que me disse, eu como por dia 6 unidades de pães franceses que não sei quantos gramas, talvez tenha 90 gramas, 100 gramas, só de pão. Um outro irmão que nos disse que comia 7 no café da manhã, só pão. E aí vem a manteiga em excesso, vem os enchidos, enfim. E na hora da comida, não, eu preciso comer o arroz, o feijão, o macarrão e eu tenho mesmo que fazer isso tudo. Hoje é um alerta, esse alerta que eu estou dando para você. Você que é mãe, o que você tem colocado no lanche dos seus filhos? O excesso, porque você faz isso? Faço. Os meus filhos levam lanche de casa? Levam lanche de casa. De vez em quando você deixa, como é que dizem aqui, pisar na jacar, né? Jacar é pisar na jaca, fazer... Todo mundo, né? São crianças, a gente permite um brigadeiro de vez em quando, tem que ser, né? Mas eu não estou falando para criança, eu estou falando para você que cuida da criança. O que você tem colocado no lanche dos seus filhos? A quantidade de açúcar que seus filhos têm comido, ou que você mesmo tem comido. Aqueles biscoitos recheados, né? Deliciosos, só que não. Chega uma idade que o nosso metabolismo, ele começa a ficar mais lento. Nessa idade, nessa hora, você necessita compreender que esse corpo, essa casa, nós
nascemos e vamos morrer com a mesma casa. Não dá para transplantar cabeça. Graças a Deus que dá para transplantar alguns órgãos, até membros, face. Mas você nasceu com esse corpo e você deverá ir com ele até chegar e cumprir os dias, né? Entendeu que eu não estou fazendo culto ao corpo? Essa semana eu ouvi um diálogo de um pensador aqui, uma pessoa muito capaz, em São Paulo, um professor de umas universidades bastante conceituadas. Ele dizia que não adianta todo o hidratante que você possa usar no seu corpo, eles não chegarão a hidratar os seus ossos. Isso me fez pensar, não adianta a pessoa descuidar ou cuidar em demasia do corpo, pensando que todos vamos morrer, isso é um fato. Lamentável, né? Seria bom que fôssemos eternos, não, mas não somos. É uma passagem a nossa vida. Mas se eu conseguir passar de forma saudável, se eu conseguir, o que esse pensador quis fazer pensar, e N são as formas de pensar. Se eu tratar mal esses ossos, esse corpo, esses ossos sofrerão. Se eu tratar em demasia, também eu perderei tempo. Ou seja, eu preciso de equilíbrio. Eu preciso de saúde, como diz a Bíblia, e paz. Então eu quero que você reveja os seus conceitos alimentares, sabe? Pensa, faz uma perspectiva de tudo que você come num dia e multiplica por 7, que são os 7 dias da semana. Veja o que você está fazendo demais. Talvez tenha algumas pessoas que estejam fazendo de menos. Eu, quando era jovem, eu fui anorética, eu tive anorexia. Eu sofri, eu fiquei mal, como todas as anoréticas, né? Eu sempre me achava muito gorda e eu era apenas pele e osso. Por quê? Porque nós sabemos que a anorexia é uma doença. Sim, é uma doença, assim como a obesidade é uma doença. Então nós temos que ter a palavra de Deus nos orientando ao que devemos ou não fazer. Está na hora da gente fazer uma análise. Hoje é dia desse nosso papo cabeça, de você olhar para frente e dizer, para que eu estou me enchendo? Mas o bispo é porque está na promoção, então eu compro. Quer dizer que se tiver grama na promoção, você vai comprar? Não. Quer dizer que se tiver... Não. Tem um equilíbrio. Claro que as coisas boas na promoção você deve comprar mesmo, porque você é inteligente, deve ser econômico. Porque está na promoção eu vou comprar muito. Muito pão, muita... Não, calma. Cuida do seu corpo. Cuida da sua alma, dos seus pensamentos, da saúde mental. Joga fora, limpa a casa. Hoje é dia de limpar a casa. Muita toxina, muita toxina. E não adianta só tomar vitamina C para tirar os radicais livres. O que são radicais livres, bispo? Porque eu ouço falar e não sei mais, eu nunca ouvi. O que são, né? Digamos, são as toxinas que vão ficando no corpo, são depositadas, né, produto daquilo que nós comemos. Aí vem a vitamina C varrendo. Mas não adianta você tomar pílulas e pílulas de vitamina C e comer errado, e comer demais. Não adianta, né? Jovem, você que está acima do peso, cada dia mais. Ah, mas eu fui abandonada, Olha, não é a comida que vai te amar, é você que tem que se amar. A Bíblia diz, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ama você, sabe? Cuida de você, reduz as porções, elimina da sua vida aquilo que tem sido nocivo. Seja físico, seja o que você come, ou seja o que você ouve. Ou talvez você já tenha ouvido e esteja aí dentro. Está na hora de você limpar o seu corpo, limpar a sua mente.
É um assunto bom, né? Nós temos muitas coisas para falar sobre isso. Coma com moderação, sabe? Você não tem que comer exacerbado. Nós precisamos de comer para viver. Nós não vivemos para comer. Tem uma diferença muito grande. É um fator mundial. Eu estou falando das estatísticas do Brasil, 60%. Se você vir num ponto de ônibus, se você vir numa festa, e não homens e mulheres acima do peso. Por quê? Porque sobrecarregar o coração, sobrecarregar a mente e sobrecarregar as emoções. Porque ninguém quer sofrer bullying por ser um palito, nem por ser uma bolota. Tem equilíbrio. Cuide de você. Eu não sei como fazer. Procure os profissionais de saúde. Eles lhe indicarão. Nosso tempo acabou. A câmera está aqui dizendo, acabou, doutora, acabou. Cortando meu pescoço. Acabou o nosso tempo hoje. Mas nós voltaremos a falar sobre isso. Faça uma análise, você é uma pessoa inteligente. Cuide do seu corpo. Não espere que alguém venha cuidar de você, tenha que cuidar de você, porque você está impossibilitado. Cuide você mesmo do seu corpo. Você pode. Deus, o Senhor, te diz, guarda os mandamentos, sabe? Foge daquilo que não é bom e você vai ser uma pessoa que vai viver mais. Diz a Bíblia, Provérbios 3, você viverá mais e viverá com saúde e paz. Então, em meu nome pessoal, no nome do meu amado e querido marido, apóstolo Miguel Ângelo, eu desejo saúde para o seu corpo físico e para as suas emoções. Graça e paz. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.